Então, galerinha, após vocês terem visto as videoaulas com os slides explicando um pouquinho sobre os elementos de um sólido geométrico, as características de algumas figuras geométricas, vamos tentar colocar isso que a gente viu e aprendeu na prática. Vamos lá. Aqui eu tenho algumas formas geométricas, como por exemplo, o cilindro, cubo, prismas. Um dos itens que nós vimos é que um sólido geométrico ele é formado por alguns elementos, que são as faces, arestas e vértices. Vamos identificar cada um deles? Se nós pegarmos este bloco retangular, ou também conhecido como paralelepípedo, vamos treinar agora a nossa fala, hein? Paralelepípedo. O paralelepípedo, ou também conhecido como bloco retangular, ele é um dos formatos muito usados para embalagens. Por quê? São embalagens fáceis de serem fabricadas, você consegue empilhar várias delas e na hora de transportar também tem a facilidade e às vezes também na questão de estragar com menos frequência, né? Então, é um formato mais utilizado principalmente para embalagens de produtos a serem transportados. Mas vamos lá, voltando para o nosso elemento. O bloco retangular, nós vimos que o sólido geométrico ele é formado por 3 elementos, arestas, faces e vértices, não é isso? As faces é o que nós chamamos de áreas planas, as regiões planas, as partes chatas, lisas, de um sólido geométrico, tá? Então aqui eu tenho as faces, olha. E essas faces, elas têm o formato retangulares, ou seja, 4 lados iguais, porém com 2 lados diferentes. Tá vendo que aqui ele é maior e aqui ele é menor. Se a gente pegar um cubo, por exemplo, nós temos uma região quadrada, não é isso? A face dele é quadrada, porque ele tem 4 lados iguais. Quando nós falamos em arestas, é quando eu tenho o encontro de 2 dessas faces, ou seja, a face de cima, ou seja, com a face de baixo, forma essa linha, olha, essa dobradura aqui, é o que eu chamo de aresta. E o encontro dessas linhas laterais, o encontro dessas arestas, eu formo o que eu chamo de vértices. A gente pode também levar como referência as quininhas, né? Os biquinhos que tem nos sólidos geométricos, olha só, ok? Então, aqui nós temos esses elementos. Vamos identificar, por exemplo, esses elementos neste prisma. Neste prisma aqui, eu tenho as suas faces, ou seja, a base dele. No caso dessa base, ela é uma base hexagonal, porque ela tem 6 lados, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, é uma base hexagonal. E as faces laterais, elas são retangulares, beleza? Tá vendo aqui essas linhas? O encontro dessas 2 faces, eu tenho essa linha marcando aqui, que é o que eu chamo de aresta. E o encontro destas arestas, eu vou formar as quininhas, que são os vértices. Deu certinho? Vimos também no nosso slide que os sólidos geométricos são classificados em 2 tipos, correto? Poliedros e corpos redondos. O que é um poliedro? Ele vem de muitas faces, ou seja, ele tem várias faces e todas as suas faces são planas, são retas. Exemplos de poliedros: cubo, prismas, pirâmides. Agora, e o corpo redondo? O corpo redondo, ele tem que ter pelo menos uma parte curva ou arredondada, portanto, ele vai ter uma característica, ele pode rolar. Certinho, né? Então, vamos ver. Cilindro e quem mais? Vamos pensar aí. O cone. O cone, quando você abre ele, faz a planificação, ou seja, nós desmontamos um sólido geométrico, nós vamos perceber uma região circular, ou seja, essa parte curva, e vamos ter uma região também que vai ter uma mistura de um círculo com a base arredondada, não é isso? O cilindro, ele vai ter a parte retangular, porém ele possui 2 bases que vão ser circulares, ou seja, são partes curvas, por isso classificados como corpos redondos. Vimos também que quando a gente fala em poliedros, nós temos 2 grandes poliedros que são destaque. Nós temos a
pirâmide. Quando falo pirâmide, eu lembro das pirâmides do Egito. Viajei aqui, né? Mas tudo bem. E temos também o que nós chamamos de prismas. Prismas e pirâmides são ambos poliedros, porque eles possuem muitas faces. Todas as suas faces são planas e não podem rolar, não é isso? Agora vamos observar qual que é a diferença destes poliedros. No caso do prisma, ele fala que tem duas bases iguais. Base. Tá vendo aqui? Olha, eu posso pegar ela, colocar ela em pé. Então, eu tenho duas bases. Essas bases, elas podem ser triangulares, como é o caso desta daqui. Elas podem ser hexagonais, como essa daqui, porque essa daqui tem 6 lados. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ela tiver, por exemplo, 4 lados, ela vai ser um prisma de base quadrada. E qual a segunda característica de um prisma? Ou seja, se ele tem duas bases, eu posso apoiá-lo em ambos os lados, não é isso? E as suas faces laterais, ou seja, as suas paredes, vão ser sempre retangulares. Certinho? E esse prisma, ele vai levar o nome de acordo com a sua base. Como essa base é uma base triangular, ela recebe o nome de prisma de base triangular. No caso deste prisma, como a sua base tem 6 lados, então ele é chamado de prisma de base hexagonal. Se eu tiver um prisma, por exemplo, que tem a sua base com 5 lados, eu vou ter um prisma de base pentagonal. Agora vamos observar, olha, reparou que todos eles têm as suas faces laterais retangulares? Dá para ver? E a pirâmide? Qual que vai ser a diferença de uma pirâmide? A pirâmide, ela vai ter apenas uma base, ou seja, ela vai se apoiar, tá vendo? Então, eu tenho uma base. E, no caso da pirâmide também, as faces laterais sempre vão ser triangulares. Assim como o prisma, ela vai ter o nome de acordo com a sua base. Essa base aqui não é uma base quadrada, porque tem 4 lados. Então, essa é uma pirâmide de base quadrada. Ah, e outro ponto importante. Uma pirâmide, ela sempre vai ter um vértice em comum no topo. Todas as arestas, elas vão convergir no mesmo vértice, ou seja, neste mesmo ponto aqui em cima. Vou pegar uma outra pirâmide para vocês. Essa pirâmide aqui, olha, vamos observar ela. Ela é uma pirâmide, tá meio amassadinha, mas é porque a tia Ju aproveita o material de outros anos, né? Porque nós temos que ser, né, educadores ambientais também. É importante nós utilizarmos o máximo que nós podemos, ok? Então, aqui nós temos uma pirâmide. Só que essa pirâmide, ela tem uma base com um formato diferente. É uma base que vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Portanto, ela é uma pirâmide de base hexagonal. E aí, olha, observa para você ver, ó, as laterais delas são triangulares. Então, essa é a diferença entre uma pirâmide e um prisma. Primeiro, prisma tem duas bases. 1, 2. A pirâmide só tem uma base. O prisma tem as bases laterais, as faces laterais, não é base, as faces laterais retangulares. As faces laterais da pirâmide é triangular. E no caso da pirâmide, as arestas vão se convergir, ou seja, se encontrar em um mesmo vértice. Acho que deu para passar um pouquinho de tudo. Ao longo dessa unidade, a gente vai debater, vai falar sobre alguns outros elementos e características, mas essa é a estrutura principal. Se nós conhecemos a estrutura de um elemento deste sólido geométrico, a gente consegue depois fazer outras classificações. Tchauzinho e até a próxima!